Olá, minha gente, tudo bom? Mais um encontro, mais um tema. Dessa vez vamos olhar um pouco mais e tratar algo sobre juventude e longevidade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? São opostos? Tanta gente sofre por conta de não estar mais vivendo o tempo da sua juventude. Tanta gente. E será que é isso? É isso o que todos nós estamos fadados? Então, vamos perceber isso um pouquinho mais de perto. Eu quero agradecer a sua presença. Quero dizer que você pode fazer contatos comigo, nós podemos fazer trabalhos em grupo, atendimentos individuais, rodas de conversa, podemos fazer jogos cooperativos, podemos fazer algumas vivências sobre temas específicos, meditação. Fique à vontade, porque nós podemos criar várias coisas juntos. Então você tem como fazer contato comigo no Gmail, que você encontra na descrição desse vídeo, e também no direct do Instagram, além de outros materiais também. Então vamos olhar um pouco mais de perto para essa questão: juventude e longevidade. Será que tem faixa etária, tem idade específica para cada uma dessas coisas? Como é que você tem vivido o seu tempo? O seu tempo é o tempo do agora ou você vive aquele tempo fazendo menção à sua época? Na minha época era X, na minha época era Y. Como se agora não fosse nada, né? Porque se a sua época é a época de um passado, e o momento presente é o quê? Não é nada para você? Então, muita gente vive a vida dessa maneira, achando que o tempo de vida é o tempo da juventude. E não é só achando, não. É vivendo isso. É colocando a sua energia vital nesse prisma. Imagine você como é que pode se transformar o momento presente quando ele é algo absolutamente insignificante. Porque quando a minha época é aquela de décadas atrás, significa que o agora não, eu não existo. É como se eu não existisse nesse agora, de tão insignificante que ele é. E dentro de uma vida não, o que não contemple significados, né, que é insignificante, só abre espaço para o sofrimento e para as doenças. Então, essas coisas não acontecem na nossa vida por acaso. Isso que é bacana a gente perceber. A nossa forma de lidar com a vida não tem a ver com o que está acontecendo no momento presente, com estados da sociedade, com estados e situações econômicas, financeiras. Tudo isso interfere de alguma maneira, mas o fundamental, o prisma, a base está na forma como a gente sente as coisas, né? Está naquilo que nós vamos criando dentro de nós a respeito daquela situação, daquele contexto que a gente considera ser a realidade, né? Será que a realidade é essa coisa que está fora ou a realidade é o que está dentro? E o envelhecimento ou a juventude, eles vão sob esse prisma também, né? Então a gente pode dizer assim, né? Que muitos se perguntam diante de uma situação
de sofrimento, de doença, de estar acamado, de alguma limitação física, a pergunta que vem logo de cara é aquela assim: mas que idade aquela pessoa tem? Que idade você tem? Como se essas limitações, ou as limitações do dia a dia, têm a ver com a idade. Olha isso. Então é como, se você é novo, você não tem limitação. E se você teve alguma limitação na juventude, então é motivo de lamentação. Nós temos que lamentar porque isso é um infortúnio muito grande. Mas se isso acontece com uma certa idade, que na cabeça de cada um é uma diferente, né? Pode ser 60, 70, 80, 90, 100 anos ou mais, que hoje já temos essa perspectiva de vida também. Então, de acordo com a década que a pessoa vive, alguns consideram normal o adoecer. Então, o que significa isso? Que está atrelada a ideia de doença, né? Ou de sofrimento físico, limitação física, à idade avançada. E isso, minha gente, é tão maluco se a gente começa a perceber, porque enquanto a pessoa não se dá conta disso, da idade que ela tem, ela está bem. De repente, quando ela começa a dar significado para isso, parece que a doença vem. Ou a doença vem no momento que alguém ficou viúvo, não é? Ou que teve alguma circunstância que mexeu, que mudou o seu corpo físico, alguma coisa aconteceu. Ela estava bem até aquele momento emocionalmente. Aí o físico e a emoção deram as mãos e a pessoa começa a decair. Então, o que isso mostra pra gente? Não sei se você consegue estar comigo sentindo isso que eu estou te falando. Eu estou dizendo que se cada um de nós se prepara, se toma consciência do que está acontecendo, nós podemos não afundar nesse mar de lamentações. Mas, será que você está observando isso? Será, minha gente? O que é que você pensa dessa questão da idade? A idade está atrelada ao momento cronológico? A idade está atrelada ao que está acontecendo por fora, ao que o seu corpo mostra? O envelhecimento está atrelado a isso? E se eu disser para você que nós começamos a envelhecer a partir do momento que a gente nasce? O que você acha disso? E isso é uma verdade. Nós começamos a envelhecer, e eu estou falando de envelhecimento do corpo físico, porque tem corpos em nós que não passam por deteriorização. Mas será que a gente observa isso? Será que a gente dá força para isso, significado para isso? O nosso corpo físico, ele começa a envelhecer a partir do nascimento. Ele está crescendo, ele está desenvolvendo, ele está envelhecendo. Nós definimos, que eu quero dizer, né, seres humanos na nossa sociedade, nós definimos uma faixa etária para a juventude, para a adolescência, para a vida adulta. Nós definimos isso. Porém, aquilo que o nosso corpo apresentou frente ao nascimento, a condição celular, a condição orgânica de maneira geral, neurológica, a condição de todos os órgãos indistintamente,
né, de todas as células, a condição de todos os sistemas, né, o sistema cardíaco, o sistema digestivo, o sistema epitelial da pele, tudo isso começa a se transformar a partir do momento que nós viemos ao mundo. E a questão é, que para mim é uma questão fundamental, será que todos nós nos preparamos para isso? Será que a gente enxerga isso e a gente se prepara? Isso é ensinado nas escolas? Isso é uma premissa na educação, na nossa família, né? Como é que é isso? Então, essas percepções, conforme a gente vai, né, adentrando a vida adulta, essas percepções a gente tem que buscar sozinho muitas vezes. A gente tem que buscar isso para cultivar em nós o bem-estar. O bem-estar, ele pode vir da atividade física, ele pode vir da leitura, do tipo de leitura que você tem, ele pode vir e virar da alimentação que você tem, né? De como você determina as suas rotinas diárias. Certamente o bem-estar vem de tudo isso. Porém, o bem-estar emocional, ele perpassa tudo isso. Quando você cultiva as tuas boas emoções, os teus bons sentimentos, naturalmente você vai procurar essas coisas, né, que eu comentei aqui com relação à atividade física, com relação à alimentação, com relação a sono, naturalmente, porque os bons sentimentos fazem com que cada um de nós cultive o auto-amor, o autocuidado e o auto-amor. Mas se você não estiver enxergando isso, e se você estiver enxergando as coisas que são ressaltadas no meio social, com relação à beleza, né? Fundamentalmente a beleza física, com relação à juventude, com relação a não envelhecer, porque hoje em dia se divulga na parte de estética e até alguns associam a questão de saúde o fato de você não envelhecer, poder retardar o envelhecimento. Imagina isso, minha gente. Pare e pense um pouquinho. Como é que a gente pode retardar uma coisa que é natural, que é da natureza? É natural porque vem da natureza. A natureza, ela está em transformação constante. Nós estamos em transformação constante. Tem um tipo de transformação que a gente não controla, que é a transformação da natureza, tá certo? É a mudança das estações. Isso faz parte, está no macrosistema. Mas tem algo do microsistema que tem a ver com a nossa parte interior, nossos sentimentos, nossas emoções, a espiritualidade, que isso sim depende de cada um de nós cultivar, preservar e desenvolver. E quando essas coisas caminham de uma maneira atrelada e harmoniosa, será que tem espaço, haverá espaço para lamentar o que é óbvio? Lamentar o que é lei natural? É insano, minha gente, lamentar o que é lei natural. Nós nascemos, crescemos e morremos no mundo material, certo, minha gente? Nesse mundo que a gente vive, tem uma lei de evolução. E isto a gente precisa perceber que é uma premissa, é uma base.
Agora, dentro disso está a forma de nós vivermos isso, né? O que é que a gente permite que entre dentro de nós e o que é que a gente coloca como verdade nessas coisas que a gente ouve. Retardar envelhecimento. Retardar envelhecimento pode ser tão enganoso a ponto da pessoa viver em sofrimento porque não consegue fazer isso, não é? E retardar o envelhecimento, minha gente, não tem nada a ver com se cuidar. O cuidado que nós dispensamos ao nosso corpo, à nossa pele, à nossa higiene, né? Aos nossos pensamentos, à nossa apresentação física, isso é permanente. Mas isso não é retardar o envelhecimento, porque o envelhecimento, eu torno a perguntar a você, ele está onde? No físico? No mental? No emocional? No espiritual? Está na pele, na demonstração do invólucro, da superfície? Onde está o envelhecimento? Onde, né, está esse envelhecimento? Em que lugar ele está e que foco ele está ocupando na tua vida nesse momento atual? Porque você pode estar de fato envelhecendo aos 20 anos, aos 30 anos, aos 40 anos. E você pode estar em plena juventude aos 50 anos, aos 60 anos, aos 80 anos ou mais. Será que você já percebeu isso? Será que você dá sentido a essas coisas? Essas coisas são fonte de adoecimento e de sofrimento. E quanta gente, de repente, anda vivendo nessa falsa realidade. Então, atentamos a isso, né? Percebamos de uma maneira mais assim objetiva, mais clara, o que é que de fato está acontecendo, no que você está transformando a sua vida, as suas crenças, né? Que verdades é essa que você anda criando para você, que de repente pode estar acentuando o teu envelhecimento. Não é a idade que acentua o envelhecimento, minha gente, mas o pensamento, a intenção, a postura frente à vida, isto antecipa envelhecimento, sim, e nos coloca por vezes numa cama. Como é possível isso? Então, é possível a gente dar conta dessas coisas e é possível a gente reverter esse processo, né? Então, perceba como que você está criando as coisas na sua vida, como é que você está se cuidando, como é que você está dando atenção à sua aparência, estando em paz, né? E fazendo as pazes com aquilo que é natural, com o transcurso natural das coisas, né? Então, como é importante a gente preparar, né? Nós nos prepararmos e preparar as pessoas que estão ao nosso redor para esse procedimento natural da vida. Há um procedimento natural, né? E há também um cuidado natural que precisa ter. E esse cuidado não dá para transferir a responsabilidade, ele é só nosso, né? E quanto mais a gente cuida, mais nós colhemos o fruto hoje do cuidado que nós estamos fazendo. E no futuro também, não é? Porque se a gente perceber, talvez se a gente avaliar o que distingue uma pessoa de 80 anos de uma outra de 80 anos, nas mesmas condições, ambas, né? Mesmas ou similares condições,
de educação, acesso à alimentação, né? Acesso a recursos sociais similares, né? Saúde orgânica similar. O que diferencia uma pessoa, né, que tem uma aparência física, uma forma de lidar com o corpo, né, aos 80 anos de outra? O que você acha? Então, fundamentalmente, é preciso perceber o que é que elas fizeram da vida delas aos 20, aos 30, aos 40 anos, antes da década de 80, da sua década de 80. Porque o que nós somos hoje, o que a forma como a gente se apresenta hoje, é fruto, certamente, do que nós fizemos anteriormente, do tipo de vida que cultivamos. Mas isso pode ser mudado o tempo inteiro. Então, olha que bacana a gente perceber isso, que hoje pode ser para mim o marco zero, independente da condição que eu esteja. Eu posso estar bem fisicamente ou não. Hoje pode ser o meu marco zero. Porque se a minha mente estiver consciente e eu estiver disponível, intencionando transformar, eu posso me transformar. Então, olha que bacana a gente perceber essas coisas. Emoções, sentimentos, força vital, pensamentos não envelhecem, mas eles ditam o envelhecimento. Eles ditam um envelhecimento precoce, inclusive. Ou não. Como é que você está se atrelando a essas tuas forças vitais? Envelhecer é natural e não precisa ser algo triste, não precisa ser algo doentio, nem depreciativo, porque é natural. Para isso, você precisa ir reconhecendo o movimento natural e ir tomando atitudes em prol de você mesmo, fazendo escolhas saudáveis e tendo rotinas saudáveis, né? Porque quando a gente tem o prazer pelo bem viver, as coisas vão acontecendo. Então, o que é bom vai se aproximando, a gente vai deixando se aproximar e a gente vai seguindo também na direção disto, né? Então, o corpo se transforma porque a vida é movimento. A vida é movimento transformador. E é muito bom que a gente reconheça isso, né? Que tudo tem um tempo de acontecer. Cada coisa tem o seu tempo. Nada é eterno. Então, e deixando constantemente as coisas para amanhã, para depois a gente ver, fazer, pensar, resolver. Será que isso é uma boa estratégia? Pense nisso. E aí, eu vou citar aqui para você essa questão do ser jovem. Eu vou citar uma fala aqui, né, do professor Hermógenes, com relação a essa coisa do ser jovem. Então, ele diz assim, é importante perceber que aquele que deseja ser jovem, além de repousos físicos, além de exercício físico, repouso, dieta, deve manter pensamentos positivos, de coragem, saúde, tranquilidade, juventude e vigor. Imaginar-se a si mesmo forte, sadio, bem disposto, alegre, entusiasmado, alimentar suaves emoções de amor, de bondade, de tolerância, de justiça, de simpatia, ajudar os semelhantes, não lamentar as enfermidades, o cansaço, as dores,
eventuais, procurar sempre aprender e empreender algo novo, cultivar reverente admiração por todas as manifestações de vida, evitar maledicência, inveja, ódio, ciúme, autopiedade, ocupar a mente com planos generosos e principalmente o Sampradanya. Sampradanya é um termo que a gente tem no yoga, mas isto é, viver com exclusividade cada momento, sem ligá-lo ao passado ou ao futuro, viver o momento presente. Então, olha quantas coisas a gente pode aprender e transformar, modificar algumas crenças que temos em nós que nos colocam para baixo e adoecem, minha gente, entristecem e envelhecem fora do percurso, de maneira acentuada. E eu quero fechar aqui com você, já encerrando esse vídeo, trazendo também um dito, né, uma reflexão de Prem Baba, quando ele fala para nós sobre o explorar-se, que tem a ver com o autoconhecimento, que tem a ver com a ampliação da consciência, com as coisas que a gente fala, né, que eu trago aqui para você. Então, Prem Baba diz assim, sobre o explorando-se, ele chama dessa maneira: conheça a si mesmo e conhecerá o universo. Aquilo que não está aqui não está em lugar nenhum. Por isso precisamos nos tornar exploradores da consciência. Essa é uma tarefa bastante desafiadora, porque dentro de nós existem recantos escuros, cheios de dor, de sofrimentos aterrorizantes e mortificantes. Mas isso faz parte da vida de um explorador de si mesmo. O seu trabalho é desenvolver o testemunhar, ou seja, é aprender a observar o que é transitório, sem se identificar. Você observa e deixa passar. E aos poucos você vai conhecendo quem é você de verdade. Você é aquilo que permanece. Nós somos aquilo que permanece. Aquilo que é impermanente vai embora. Então, para que sofrer com isso, se faz parte da lei natural? Eu te deixo aqui com essas reflexões, que você possa cada vez cultivar mais espaços de bem viver, porque você merece, porque nós merecemos, porque a vida, ela está aqui querendo aliados. Nós podemos nos aliar a ela e usufruí-la da melhor maneira possível. Semana que vem a gente se encontra com um novo tema. Grande beijo.